O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, então, é um dia de alegria, né? Também para nós, nesse terceiro dia em preparação à festa de Santa Clara. Que celebrar, então, a festa de um padroeiro ou uma padroeira sempre nos enriquece, para que a gente possa, então, olhar para a vida, né, do santo ou da santa, a qual nós celebramos, no nosso caso, Santa Clara, para poder, então, nos inspirar a viver a nossa realidade nos dias de hoje. Porque olhando, né, o mundo a qual nós estamos, então, inseridos, nós vamos percebendo que, infelizmente, está se afastando muito, né, do objetivo a qual, então, Deus criou o ser humano. Ou seja, as pessoas se afastam de Deus e vão se distanciando da sua própria essência, da sua própria origem. Então, é sempre interessante refazer um caminho, assim como nós, então, também quando vamos viajar. Nós, por exemplo, estamos aí num carro, a gente muitas vezes, embora ainda nos dias de hoje nós temos, né, os aplicativos que nos ajudam a nos conduzir a caminhos seguros, no endereço correto, muitas vezes a gente se equivoca, erra uma entrada ou outra e a gente precisa refazer o caminho. E na nossa vida também não é diferente. Nós, então, temos como guia e mestre para o caminho da nossa vida Jesus Cristo. Mas, olhando para a nossa vida, nós vamos percebendo que nós estamos afastando desse caminho. Então é sempre a oportunidade de refazer esse caminho, de refazer a rota. E para isso, hoje, então, nós somos enriquecidos, né, com Santa Clara, que nos ensina a podermos, então, a viver na pobreza. Mas o que é a pobreza segundo Santa Clara? Esse é o tema proposto para a nossa celebração hoje. A pobreza não é somente a questão material, a questão financeiramente falando, né? A pobreza para Santa Clara é a gente, então, não se apegar às coisas materiais desse mundo para poder, então, se entregar com o amor a Cristo. Ele que é o centro da nossa vida. E como nós vamos, então, nos entregar a Cristo? Na pessoa dos irmãos necessitados, na pessoa doente, na pessoa que perde o seu ente querido, né? Que com certeza, como dizia, né, no decorrer da celebração, muitas famílias nos dias de hoje estão sofrendo, né, com a perda dos seus entes queridos, ainda mais nesse acidente acontecido ontem. Imaginem como será amanhã o Dia dos Pais para eles. Dia de dor, de sofrimento, de lembrança, de saudades. Mas então é sempre oportuno, porque até mesmo nesse momento Deus pode nos ajudar a preencher com o amor de Deus, aquele amor que fica no vazio, né, do nosso relacionamento enquanto ser humano com as pessoas existentes. Para muitos, né, vão lembrar, recordar do seu pai, dos ensinamentos, de tudo aquilo que vivenciaram, de tudo aquilo que diziam os pais. Porque é o que eu digo aos meus filhos, né? Muitas vezes a gente só vai valorizar aquilo que os pais dizem quando a gente não tiver-los mais, ou quando, porventura, for, né, ainda um tempo oportuno na nossa vida. Aí nós vamos entender, quando nós formos pai, nós vamos então entender o que os nossos pais queriam. É sempre nos preservar, ser sempre, né, conduzir caminhos seguros, nos impedir de poder então cair no sofrimento, de errar na nossa vida, porque é esse amor que os pais têm para com os filhos, que então faz com que nós possamos tentar ajudá-los a sofrer menos. Agora, se nós que somos falhos humanos, né, pais que vivemos e temos nossas fraquezas, imagine o amor de Deus. É maior.
E Ele quer sempre o melhor para nós, mas muitas vezes nós não queremos esse caminho. E olhando para a nossa realidade nos dias de hoje, o como esse tema é oportuno para nós. Por quê? Estamos apegados a tantas coisas materiais, e não basta a gente dizer, por que o mundo está indo mal? Porque Satanás está então ali seduzindo a muitos? Não é somente isso. Somos nós que fazemos escolhas erradas. Somos nós que então temos a oportunidade de escolher o caminho do bem e do mal, e muitas vezes seduzidos também pelo mal, nós então deixamos-nos seduzir e vamos para esses caminhos. E sofremos, e aí depois vamos até brigar com Deus. Dizer, por que o Senhor não me protegeu? Deus protege, Deus aponta o caminho, mas fazemos escolhas erradas. E assim faz parte da história da humanidade. Ainda mais nos dias de hoje, nós estamos tão apegados às coisas materiais, apegados a nós mesmos, que nós não queremos desfazer, não queremos então entender aquilo que a liturgia de hoje propõe para nós. Olha só o que as leituras trazem para nós hoje. Começar pelo Evangelho. Jesus então diz o seguinte, olha só, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Se eu perguntar aqui, quem quer morrer? Ninguém, né? Porque o ser humano, ele é então marcado pela característica da eternidade. E nós temos a oportunidade de poder então viver a eternidade, mas não nesse mundo. A eternidade somente ao lado daquele que é eterno. E quem é eterno? É Deus. Mas nós queremos construir a eternidade aqui nesse mundo. E aí muitas vezes a gente gasta a nossa vida para poder conseguir algo que não é possível aqui. E não entendemos que a nossa vida, ela de fato, ela só tem sentido quando nós então nos despojamos, nos abrimos, nos entregamos, desapegamos, E não é anúncio no LX não, tá? É desapegar da nossa vida, das coisas materiais, é entregar a nossa vida. Aí nós vamos descobrir que a nossa vida tem sentido. É justamente isso que então Santa Clara no seu tempo, ela buscou então apresentar para as suas irmãs a qual ela então vivia. Tanto que deu nome a elas de damas da pobreza, Por quê? É não se apegar às coisas materiais, porque elas nos impedem de poder, então, se entregar, se doar, de enxergar o Cristo presente na vida dos outros. Porque Cristo não está na riqueza, está principalmente, nos mais sofredores. Então, com tanto carinho e esmero, ela cuidou, lavava os pés das irmãs, curava a ferida delas, mostrando o sentido do serviço, do desapego. E nós muitas vezes estamos apegados no nosso orgulho. Não, mas eu não posso fazer isso. Por que não? Não desmerece ninguém, Não nos torna menor do que ninguém. Pelo contrário, nos enriquece ainda mais. E aí nós vamos entender, a primeira leitura de hoje também. Então a liturgia é fantástica, para essa celebração a qual hoje nós então temos como tema a questão da pobreza. Porque olha só o que Paulo diz à comunidade de Corinto e diz para nós hoje. Quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Não há como você então semear uma semente e querer que nasça ali 100 árvores. Não vai acontecer. Agora, se você semeia 100, vai semear 100, vão crescer a 100, e pode ser que alguma produza ainda mais, Mas o que Paulo diz para a comunidade? É claro que Paulo num contexto diferente, porque a comunidade de Jerusalém está passando por necessidade financeira, E precisa da ajuda das comunidades, das outras comunidades irmãs. Então, ele está escrevendo essa carta para falar para as comunidades desapegar das coisas materiais e ajudar os mais necessitados. Mas olha que interessante, A nossa vida, nós também, muitas vezes nós queremos então alcançar uma graça, um emprego, realizar um sonho, e tudo isso até aí tranquilo. Mas o que nós fazemos para poder conseguir e conquistar isso? Muitas vezes a gente reza um Pai Nosso, Ave Maria, acha que está bom, já fiz minha parte, pronto e acabou. E aí faz-se necessário a gente poder então entender aquilo que Paulo diz hoje. Quem semeia pouco vai colher pouco. Se nós rezamos pouco, você vai então receber pouca graça. Agora, se você reza mais, quanto mais a sua oração for, mais graça para a sua vida você vai ter. Coisas boas você vai ter. E não é diferente. Então, é preciso de fato a gente semear muito.
Ah, não, mas eu não tenho tempo. Ora, a gente arruma tempo para tanta coisa. O celular, então, a gente arruma tempo para ficar horas e horas ali, vendo, né, um artista, vendo o resultado das Olimpíadas, vendo o resultado de jogo, isso, aquilo, outro. A gente arruma tempo. E para que não arrumar tempo para aquilo que é importante na nossa vida? Então percebe que nós muitas vezes estamos destoados, né, do centro da nossa vida, da nossa origem. Colocamos coisas supérfluas no lugar daquilo que deveria ser ocupado por Deus. As coisas de Deus nos enriquecem, nos ajuda a entender, né, o sentido da nossa vida. Muitas pessoas estão perdidas, né, nos dias de hoje, né, na sua existência. Por quê? Porque estão voltadas para as coisas materiais desse mundo. E não é possível a gente poder entender as coisas de Deus, né, buscando no mundo as coisas, a resposta às coisas do mundo. Somente vamos entender as coisas de Deus se nós buscarmos nele a resposta. E com certeza Ele não nos deixará sem resposta. Mas olha só, a vida do ser humano é feliz quando nós nos doamos, né? Assim como Santa Clara nos ensina. É o que o salmista também hoje nos convida. Feliz o homem caridoso e prestativo. A caridade, meus queridos amados irmãos, não é somente coisa material. Quando fala-se nos dias de hoje, né, em caridade, logo a gente pensa em poder abrir a carteira, ou fazer um Pix, ou sei lá, um cartão. O que nós temos então para poder ajudar as pessoas? E não é isso, não é questão financeiramente falando. Muitas vezes a gente pode ser caridoso com a pessoa, fazendo uma visita, emprestando o nosso ouvido para as pessoas. E olha, como a igreja a diocese aqui de Santo André, né, olhando essa realidade dos nossos tempos, ela pôde então trabalhar para poder preparar pessoas para a pastoral da escuta, para poder as pessoas então falar aquilo que está dentro dela. Por quê? Será que não poderia ser falado isso em casa? Mas olha só, olhando a realidade das famílias de hoje, ninguém quer ouvir ninguém, ninguém conversa com ninguém, não há diálogo. E se não há diálogo, a gente então não conhece um ao outro, a gente não se conhece. Então, as pessoas estão buscando, né, pessoas externas, e que bom que a igreja preparou pessoas para poder então ouvir, e não ouvir sair colocando no Facebook, nas mídias sociais, para poder então fazer chacota da vida do outro. Não, é para poder ouvir e muitas vezes também ser a voz de Deus orientando a vida das pessoas. Isso é caridade também. Então percebe, um bom dia, uma boa tarde é caridade, um sorriso é caridade. Então, tudo que for de bom, de fato, que brotar do nosso coração, é caridoso, é prestativo. Muitas vezes a gente não entende o porquê, mas aquele sorriso pode ter sido o sorriso de Deus para aquela pessoa que estava buscando tirar a sua vida. Então, essas coisas pequenas que Deus age, que Deus faz e que nós podemos fazer, porque Deus não vai cobrar coisas grandes nossas. Por quê? Nós somos pequenos e na nossa pequenez Deus age também. É assim que nós podemos, então, ser caridosos e prestativos. Podemos, então, semear com largueza aquilo que Deus, então, nos dá. E, com certeza, quem semeia com largueza, Deus vai dar ainda mais para que possa semear ainda mais. E assim, meus queridos amados irmãos, o amor vai, então, tomando conta do mundo, transformando essa realidade, deixando de ser esse mundo frio, não somente com questão de temperatura, né? Mas frio, o que a gente diz, nos relacionamentos. A pessoa não pode mais hoje em dia olhar para a outra, né? Antigamente, pelo menos quando eu lembro, né? Lá em Minas, quando eu ia para a casa da minha avó, as pessoas passavam na estrada, bom dia, boa tarde, oi, tudo bem, como você se chama, onde você, né? Aquela acolhida. Hoje em dia, se a pessoa olha para a outra, o que é? O que foi? O que está encarando? Acha ruim. Percebe? Ainda mais, né, na nossa região aqui, formada, repleta de condomínios. Olha, eu também morei em condomínio, eu sei que é triste, porque um relacionamento frio, o vizinho passa ali, sai da sua porta, você está saindo junto, nem um bom dia, uma boa tarde a pessoa fala. Então isso tudo é o frio que está brotando nos relacionamentos das pessoas. E nós precisamos incendiar novamente, porque o outro é meu irmão, o outro também precisa de ajuda, eu também preciso, e aí nós vamos formando essa rede de solidariedade, né, que deve fazer parte da nossa vida enquanto ser humano. Mas aí podemos voltar para o evangelho de hoje, né, porque assim nós vamos gastando a nossa vida, nós vamos morrendo para nós mesmos e nascendo para os outros. Ora, mais uma vez, amanhã é dia dos pais. Se os pais não ensinam, né, coisas boas, ou seja, semeiam coisas boas no coração dos seus filhos, como espera que possam então ali
produzir coisas boas aos filhos. Não vai acontecer, é preciso semear coisas boas, para no futuro, pode ser que a gente nem veja. E aí então nós vamos entender o que o Evangelho diz. É preciso morrer muitas vezes para poder então ver frutificar. Olha só, meu filho, hoje eu sei que ele se tornou uma pessoa boa, que ele é uma pessoa do bem, que ele também constitui uma família, que ele ajuda as pessoas. Então fico feliz porque consegui, no mundo difícil, a qual nós venciamos, né, e falar coisas boas, ensinar coisas boas para os filhos, eu consegui fazer a minha parte, eu consegui fazer o meu papel. E assim, com certeza, nós somos lembrados. Mas, olha só, é preciso morrer para que os frutos possam aparecer. Por quê? Quem se apega à sua vida, perde. Agora, quem entrega a sua vida, gasta a sua vida por amor nesse mundo, né? Por amor, melhor dizendo, nesse mundo aqui, a qual nós venciamos, com certeza vai construir uma vida melhor. Aonde? Aqui? Não. Na vida eterna, na eternidade. A vida em Deus. E assim, então, olha só, o último versículo, né, do Evangelho de hoje. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Mas olha só, onde Jesus está? Na cruz. Então nós também vamos passar pela cruz por dificuldades, mas Deus nos enriquece e nos honrará. É a última frase de Jesus. Meu Pai o honrará. Então essa deve ser a nossa meta enquanto ser humano, a nossa vida, né? Durante essa existência, que nós possamos colocar no centro da nossa vida Deus e a nossa vida nas mãos de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Mas para isso é preciso desapegar do nosso comodismo, do nosso egoísmo, individualismo. É preciso entender a pobreza, né, a qual então Santa Clara nos convida a vivenciar, de poder então desapegar dos seus materiais para poder se entregar mais livremente ao amor aos irmãos. E com certeza poderemos então semear com alegria e os frutos poderão ser colhidos no tempo correto. E assim então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos pedir, contar com a intercessão de Santa Clara e hoje também, né, nessa festa de São Lourenço, que nós possamos recorrer também à sua intercessão. São Lourenço, que foi diácono, né, da Igreja de Roma, ele morreu, né, depois do Papa que também foi morto por Valeriano, que era o rei, né, no seu tempo. Ele sofreu um martírio, então, o Papa Sisto II. E o Papa, antes de morrer, disse, olha, daqui 4 dias você também vai morrer. Profetizou isso. E de fato, né, porque com a morte do Papa Sisto II, o rei, então, foi ao encontro de São Lourenço pedindo o quê? Pedindo o tesouro da igreja. Por quê? As pessoas estão interessadas nas coisas materiais, dinheiro. E ali então, São Lourenço disse o seguinte, tudo bem, amanhã no dia seguinte eu te darei o tesouro da igreja. E ali então, ansiosamente no grande pátio ali, que foi acordado de ele poder então levar o tesouro da igreja, Lourenço chegou lá com um monte de pessoas flageladas, enfermas, pessoas em situação de rua, pessoas pobres, necessitadas, e o rei não entendeu nada daquilo. E então, eles questionaram, cadê o tesouro da igreja? Aí Lourenço olhou para todas as pessoas pobres que estavam ali e disse, eis aqui o tesouro da igreja. São os pobres, necessitados. Ou seja, uma pessoa que entendeu a pobreza não é coisas materiais, mas sim são aquelas pessoas pequenas, porque são as pessoas amadas por Cristo. São Cristo, né, para nós nos dias de hoje, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo auxílio, e estão também à nossa volta. Então São Lourenço, ele também, né, diante desse fato, ele morreu, e morreu assado, né, numa grelha, a qual então diz, né, os historiadores, que chegando então, tudo isso ele viveu com grande alegria, porque ele não sentia dor. Ele colocou tudo isso, né, essa dor que ele estava passando, nas mãos do Senhor. E o Senhor com certeza aliviou a dor dele, até mesmo do fogo. E ali então, em certo momento ele diz, olha, você não quer virar aqui meu corpo, porque esse lado já está bem assado. Então, é com grande alegria que ele pôde entregar a sua vida, porque ele soube perceber e entender que a vida nesse mundo, ela tem sentido quando nós então nos entregamos ao serviço do outro, e que não é o fim. Nós iremos então agora para a presença de Deus, que é o verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza que todos nós buscamos enquanto seres humanos. Então que nós possamos também, inspirados pelo exemplo e testemunho de São Lourenço, que nós possamos então enxergar também